Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando o programa Cobras e Lagartos, nosso programa semanal de análises e críticas sem concessões a nada e a ninguém. Eu sou Ney Hamilton e hoje estamos apenas com o Belmiro Valverde, nosso comentarista. Os nossos outros dois comentaristas não puderam comparecer. Na verdade, o Hugo Mengarelli não compareceu porque ele está de luto pela democracia do Brasil. Em protesto, ele resolveu não falar sobre política neste programa. Mas a vida continua, Belmiro Valverde. Que análise a gente pode fazer do que aconteceu nesse período pré-eleitoral, em que foi um período que começou bastante morno, gelado, eu diria até, depois ficou um pouco morno e esquentou bastante nessa reta final. Você esperava tantas emoções assim, Belmiro Valverde? Grandes emoções, né? Eu acho que essa campanha eleitoral ela vai ser uma campanha histórica no Brasil, né? Primeiro porque ela introduziu na vida política um novo componente, que é uma certa resignação, um certo cinismo da população em relação aos governantes, né? Se você olhar bem, não houve episódio na história do Brasil em que tantas malfeitorias fossem assim desvendadas, colocadas à vista do público e o público não desse nenhuma demonstração de estar preocupado com isso, né? E você vê que 50% da população não dá a menor bola nisso, tanto assim que pretende votar no atual presidente, né? Então, eu acho que isso aí sinaliza uma coisa muito importante, sabe? Sinaliza uma mudança da própria essência da democracia brasileira. Nós estamos acostumados a uma democracia mais elitista, em que você tinha uma população votante menor, escolarizada, e ao longo do tempo nós viramos uma democracia de massa, com 135 milhões de eleitores, dos quais possivelmente mais de 100 milhões não têm nenhuma preocupação com a politização, não leem e não se informam politicamente, né? Eu não estou dizendo que esse tipo de democracia é melhor ou pior que a anterior, estou dizendo que é diferente. E acho que isso vai obrigar todo mundo a repensar, né? As instituições também não saíram bem nisso, né? Elas se mostraram frágeis nisso. Não a instituição no sentido abstrato, né? O judiciário, o legislativo, mas a capacidade de intervenção das instituições. Você vê, por exemplo, o TSE começou a eleição falando grosso, né? Não, o que eu vou fazer dessa eleição, a eleição mais limpa, não sei o quê. E no fim voltou tudo a estaca zero, está aí, chegamos à época da eleição, os principais casos não foram julgados, as pessoas vão ser votadas e depois começa toda aquela procrastinação judicial. Eu sou capaz de jurar que se o Zé Borba for eleito, ninguém tira o mandato dele, mesmo que o TSE o queira, né? E me parece que as instituições também não saíram bem na fotografia, não. Então eu acho que essa eleição vai ser um divisor de águas. Daqui para frente, ou você se adapta a esse novo cenário meio resignado, cínico, ou você cria alguma forma de reagir a ele. E não é através dessa denúncia, da indignação que nós estamos vendo na televisão, essas coisas. A gente pode dizer que o malufismo finalmente venceu agora dentro do cenário nacional? Certamente. Você não só o malufismo, o ademarismo venceu, né? O Maluf é neto ideológico do Adhemar de Barros. Venceu a ideia desse pragmatismo cínico. Não, ele rouba, mais faz. Quer dizer, as pessoas começam a achar, e alguns setores influentes da intelectualidade começam a achar que isso é assim mesmo. Não é assim. As sociedades civilizadas se livraram disso há muito tempo. Mas elas não se livraram através, digamos, de tribunos que vão lá e se contrapõem. Elas se livraram porque elas aperfeiçoaram suas instituições. Elas aperfeiçoaram a polícia, aperfeiçoaram a justiça, aperfeiçoaram os mecanismos de punição. Aí ela consegue se livrar do malufismo e do ademarismo. O que eu quero dizer é exatamente isso. Eu acho que até agora nós não entendemos ainda que para você combater essas coisas, combater o mensalão, o mensalinho, a sanguessuga, não sei o quê, o churrasqueiro, o dinheiro da mala, o dinheiro da cueca, não vai ser através do tribuno indignado, vai ser através do aperfeiçoamento das instituições. Agora, de certa forma, desde que nós passamos pelo processo de redemocratização, os processos eleitorais, de alguma forma, eles encantaram o brasileiro. Claro. Quer dizer, eles despertaram paixões, mesmo a eleição do Collor, onde o Lula perdeu, foi uma eleição bastante polarizada, tinha candidatos
com um aspecto muito mais interessante. Nós tínhamos Brizola, tínhamos Covas, tinha o próprio Claro. Maluf, né? Mas eram eleições mais apaixonantes. Por que essa eleição foi tão fria assim? Você tem algum palpite? Não tenho. Eu acho que nós estamos vivendo realmente um momento e essas coisas são mais ou menos cíclicas, do triunfo do populismo, né? Quer dizer, eu estou vendo, por exemplo, várias pessoas, vários intelectuais fazendo uma análise da linguagem do presidente Lula. Fala a linguagem do povo, né? Eu não sei se falar a linguagem do povo é o atributo do estadista, né? Eu, quando vejo a pessoa falando a linguagem do povo, me lembro de um filme do Mel Brooks, que ele era psicanalista e ele vai a uma conferência, e daí um dos espectadores da conferência vai e leva os 2 filhos pequenos. E eu não sei porque o Mel Brooks mete na cabeça que ele tem que falar a linguagem das crianças. Então, quando ele vai se referir... Uma palestra sobre sexualidade. Sobre sexualidade. Quando ele vai se referir à inveja do pênis, que é um conceito psicanalítico, ele só diz assim, a inveja do pipi, né? Quer dizer, então, eu acho que falar a linguagem do povo é muito Mel Brooks falando da inveja do pipi. Quer dizer, quando eu vejo as pessoas se deslumbrarem com isso, quer dizer, começam a aceitar isso como sendo uma categoria política, quando não é, né? Me preocupa muito, sabe? Eu acho que a eleição ficou morna porque, de certa forma, a oposição não entendeu claramente como é que conquistava a mente das pessoas e o coração. E, claramente, o Lula entendeu isso. Por pior que sejam as evidências em relação a largas partes do governo dele, o fato é que ele fala com as pessoas sobre a inveja do pipi e não sobre a inveja do pênis, né? Só para lembrar os telespectadores que tiverem interesse, o filme é A Alta Ansiedade do Mel Brooks. Nesse cenário, Belmiro Valverde, o que virá depois da eleição, acho que é uma reflexão sobre como os partidos devem se recompor, porque todos os partidos saíram esfrangalhados dessa eleição, inclusive o PT, que provavelmente, que deve ser o partido vencedor, pelo menos na eleição majoritária para a presidência. Quer dizer, como é que os partidos vão... Aliás, será que não é o caso de se repensar mesmo o sistema eleitoral brasileiro? O sistema partidário brasileiro? Eu acho, o meu sentimento em relação a isso que está se falando de crise da governabilidade é cada dia mais presente. Por quê? Porque efetivamente os partidos vão sair enxovalhados não só os partidos, como as suas principais figuras. Quer dizer, quando você tem um congresso que tem 100 pessoas indiciadas na crise da sanguessuga, 100 pessoas é 1/5 do congresso total. Quer dizer, então eles entram na legislatura sendo eleitos, ou eles são excluídos da vida pública agora, mas não vão ser substituídos por pessoas muito melhores, que você não viu uma grande renovação. Mesmo aqui no Paraná você não viu grandes quadros aparecendo, pessoas que trouxeram mensagens novas. Você está vendo o mesmo de sempre, né, reaparecendo, né? Mas ou eles não se reelegem, mas vão ser substituídos por pessoas que não são muito diferentes, ou se reelegem e vão já enfrentar desde o primeiro dia uma erosão da sua autoridade moral tremenda, porque eles vão estar sendo todos indiciados, todos processados, todos condenados, inclusive, né? Eu acho, né, que nós não escapamos, se nós quisermos nos livrar de uma crise institucional mais séria, não escapamos de fazer uma reforma eleitoral séria. O Brasil não pode continuar com um regime em que você tem o representante lá em cima, o representado aqui embaixo, e que não tem nenhuma ligação entre um e outro. Nós temos que ter alguma forma de ligar esses 2 pedaços da equação política, né, que é, por exemplo, o voto distrital, nulo ou puro ou misto. Mas não pode continuar, quer dizer, de repente você chega e diz assim, ninguém para usar uma expressão que é muito usada na área de administração, accountable, ninguém é responsável perante ninguém. Por quê? Porque você é deputado, você foi pego lá com o mensalão, mas você tem lá um curral eleitoral, mas se não tem aquele, você vai lá e compra um outro, compra lá 10 ou 15 cabos eleitorais de interior, que tem lá uma votaçãozinha pequena, soma a votação deles todos, e você continua deputado. Quer dizer, então os mecanismos de ação, por exemplo, assistencial, são colossais. Hoje em dia no Brasil tem 44 milhões de pessoas que de alguma forma dependem do governo para complementar a sua renda. E isso é feito às escâncaras, é feito como se fosse ação afirmativa. Não tem nada de ação afirmativa, isso aí efetivamente é uma forma de esmola, uma forma de você dizer, eu vou te dar uma mesada. Agora, qualquer pai consciente acha que dá uma mesada até que o filho tenha condições de sair da mesada.
O único problema é que esses sistemas todos não imaginam quando é que as pessoas vão sair da mesada. Você falou em PAC da mesada para encerrar esse bloco. Será que nós ainda vamos continuar no Brasil vendo o presidente da República, aquele que ocupa um cargo executivo, como o grande pai da nação, o grande pai do Estado? Será que essa fórmula não vai continuar em cartaz por muito tempo? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu vejo, por exemplo, gente até que eu respeito intelectualmente, dizer que o Lula é o maior líder popular depois do Getúlio Vargas, eu acho isso uma coisa absolutamente equivocada, né? Porque exatamente a mensagem do Lula é o Getúlio Vargas piorado, quer dizer, o Getúlio Vargas misturado com a Evita Peron, misturado com todos os populistas do mundo, misturado com o Hugo Chávez. Quer dizer, então, eu acho que nós, em vez de evoluirmos, né, uma sociedade que evolua na direção da autossuficiência, não apenas autossuficiência nacional, mas autossuficiência do cidadão. Você ter um emprego, você ter a capacidade de gerar renda, de comprar seu imóvel, de criar sua família. Em vez disso, nós estamos regredindo para uma sociedade assistencial, em que o governo vai lá e dá. Se você ler a história, você vai ver que desde o tempo dos sumérios, alguém dava alguma coisa. O cara comprava trigo e dava. Os faraós davam comida para a população, os romanos davam comida para a população. Quer dizer, isso não é nenhuma novidade. Só que, pelo amor de Deus, nós chegamos no século XXI, ainda sem ter outra ideia melhor do que dar R$100 para a pessoa para complementar sua renda, porque você não é capaz de gerar uma sociedade que lhe dê a oportunidade de conseguir um emprego, de ter uma instrução, de se inserir no mundo moderno, é uma coisa deprimente. Muito bem, vamos a um rápido intervalo, nós já voltamos com o programa Cobras e Lagartos. É só um instante. Eu acho que a bebida não é uma coisa forte, assim, viu? Eu nunca cheguei a perder o controle, né? Na hora que você tá ali empolgada, você bebe e tá beleza, depois não... Confusão mental, descoordenação geral, visão dupla, desorientação. São 20 vezes maiores os riscos de acidente no trânsito. E a multa para quem dirige embriagado é de R$ 957. Alcoolismo é uma doença que vai tomando conta da pessoa devagarinho. Quem primeiro sente o problema é o estômago. Depois vem o fígado com a cirrose alcoólica. Beber ainda pode causar impotência sexual. Outro problema: as coisas que se faz na noite anterior e não são lembradas no dia seguinte. Os absurdos que se comete por causa da bebida envolvem todos que estão ao redor. São as brigas de bar, pessoas que faltam ao emprego por causa da ressaca. Todo mundo conhece filhos que perderam os pais para a bebida, mas para isso não existe multa. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, hoje no singular. Apenas Belmiro Valverde presente, Hugo Mengarelli não veio em protesto, está de luto pela democracia do país e o Mário Negrão está participando de uma palestra. Belmiro, e lembrando o telespectador que os nossos temas aqui, eles não são revelados aos comentaristas, a não ser na hora do programa, ou melhor, quando o bloco está indo ao ar. Belmiro Valverde, terminada esta explicação, vamos falar sobre um assunto que ultimamente tem estado muito na mesa dos brasileiros, no dia a dia dos brasileiros, que é a traição. A traição virou realmente um hit da moda? Eu acho que sim, né? Pelo menos para você, se você lê as revistas e coisas, parece que faz parte até assim de um certo charme, né? Tanto feminino como masculino, a traição, né? Mas o que? Ser traído ou trair? Sei lá, né? Eu acho que você pega a revista Cara e diz fulana, ex de fulano, né? Passa as férias não sei onde com Beltrano, ex de Cicrana, né? Então, acho que virou moda. Com os filhos de uma terceira ou quarta pessoa.
Na realidade, as relações são cada dia menos estáveis, né? Você, um casamento durável hoje em dia é uma raridade, né? E essa relação, aquilo é pena que o Hugo não esteja aqui, que o Hugo gosta muito de falar sobre a precocidade da sexualidade, né? Hoje em dia a meninada está toda nessa história do ficar. O ficar A traição consentida? É a traição consentida, é a história da relação. Se você fosse muito cafona, é a história do amor bandido do Christian e do Ralph. Como nós já somos meio antigos, esse ficar seria um exame de admissão à traição. É, exame de admissão, exatamente. Né? A pessoa não tem compromisso, né? A pessoa é o amor fugaz, o troço que não tem assim aquela solidez, né? Eu acho que a meninada está toda entrando nessa aí, sim. Bom, isso a gente está falando do comportamento humano, né? Infelizmente nós estamos sem os nossos dois psicólogos aqui. Claro. Pra gente daria um caldo legal. Mas quando a gente fala isso no ambiente de trabalho, Belmiro Valverde, a traição hoje, ela ainda é um componente importante, ou a estrutura das empresas ela impede a traição, ou ainda existe muito aquilo de puxar o tapete? Isso é a regra geral? Eu acho que não sei se regra geral, né? Mas não acredito que tenha melhorado muito, não. Porque, sabe, Ney, o ambiente das empresas, ele sempre foi um ambiente competitivo, mas hoje em dia ele é hipercompetitivo. Hoje em dia faz parte do ethos da empresa estimular essa competitividade em nome, assim, de uma espécie de um darwinismo, sabe? Haja vista, por exemplo, o seguinte, você pega lá uma empresa como a General Electric, do Jack Welch, né? Celebradíssimo, né? Uma das práticas do Jack Welch é dizer assim, os 10% inferiores da empresa, quaisquer que eles sejam, eu mando embora todo ano. Quer dizer, se você não tiver entre os 90% melhores, você já sabe que perdeu o emprego. Isso é um convite para deslealdade, para roubar a ideia do outro, para fazer coalizões uns contra os outros, criar grupinhos internos, né? O que é muito disfuncional, né? Hoje em dia você vê as empresas muitas vezes embarcando muito nisso, mas é um beijo da morte. Olha em volta, você vê o seguinte, as empresas que têm uma certa vitalidade perene são as que conseguiram ter um mínimo de valores. Então você vê, por exemplo, a General Motors, a maior empresa do mundo. Exatamente nesse tipo de lógica da competitividade, da competição, bota 3 para ver quem é que é o melhor, dos 3 um vai perder o emprego, né? Estimula o cara a se mostrar implacável, passar por cima de todo mundo, isso faz parte, né? Esse cara aí é bala e tal, né? O cara deliver, agora a figura é deliver, não é o delivery da pizza, mas esse fulano cumpre o que ele diz, né? E daí você pega do outro lado a Toyota, que é uma empresa que vem desde os samurais do século XVII e que tem um conjunto de valores enraizados. A Toyota esse ano vai ser a maior empresa montadora do mundo, né? Eu acho que essa cultura é destrutiva, existe sim. Agora, é possível sobreviver a essa cultura? Quer dizer, como que a gente se vacina disso, Belmiro? Por isso eu estou falando dentro de uma empresa, dentro de uma corporação. É possível se vacinar contra isso? Olha, eu sempre digo para algumas pessoas que quando você sentir que o ambiente é esse, se você puder, caia fora. Porque é um ambiente claramente disfuncional. Isso não leva a nada para você. Quer dizer, se você ou a pessoa que está jogando limpo e descobre que está todo mundo jogando com sujo com você, é uma questão de tempo para você, de alguma forma, padecer. Mas eu acho que depende muito dos dirigentes, né? Se eles incutirem na empresa ideias de valores fundamentais, valores como a lealdade, valores como a transparência, valores como, né, não digo a fraternidade, que o ambiente das empresas é como dizia o Guerreiro Ramos, a empresa não é para você se sentir feliz, a empresa é para você se sentir produtivo, né? Se o dirigente conseguir incutir um mínimo de valores, um mínimo de hierarquia de valores, ele consegue domesticar um pouco essas coisas, né? Se ele não premiar esse tipo de atitude, se ele, ao contrário, premiar certas atitudes mais positivas. E você vê uma coisa, né, Ney? Está todo mundo falando em responsabilidade social e responsabilidade ambiental, né? Uma parte da responsabilidade social é em relação aos seus empregados, é você efetivamente não cohonestar esse tipo de comportamento.
Mas você vê muito empresário Mas cretino, né? essa responsabilidade social, ela é vista muito como marketing também, né? Claro, Muito mais... exatamente. É isso, a diferença entre a responsabilidade social e o marketing social é que num deles, que é o marketing social, só tem a mensagem. Na outra você tem a substância, né? A substância é essa, criar um ambiente interno receptivo às opiniões, saber ouvir, né? Agora, se a empresa, por exemplo, eu sempre menciono o seguinte, uma das coisas fundamentais para o dirigente é ele saber ouvir. Agora, se você se cerca de puxa-sacos, ou se cerca de pessoas que se intimidam com você, você diz assim, vamos discutir tal assunto. Daí uma moça lá diz assim, olha, eu acho tal coisa. Não se meta com você, mulher não entende disso. Nunca mais vai abrir a boca. E daí o Ney dá uma opinião e diz, olha, tem que ter cuidado com tais coisas. Porra, Ney, você também é o rei dos pessimistas. Se der certo, as pessoas vão dizer, viu, você não preferiu. Se der errado, como você disse que ia dar, vou dizer assim, viu, você é que agorou esse troço aí, viu essa boca para lá, maleoque, né? Quer dizer, se você tivesse esse tipo de cultura dentro da empresa, caia fora. Agora, saindo do campo da empresa, nós já falamos um pouco sobre o campo pessoal do relacionamento, a gente pode dizer que o ambiente político é o ambiente mais propício à traição? Sim, claro, né? O Truman tinha uma frase que dizia, né? Se você não aguentar o calor, não se meta na cozinha, né? Que no Brasil é um pouquinho pior. Se você não aguentar o mau cheiro, não fique perto do lixo, né? Quer dizer, então, eu acho que é o ambiente certo porque o político, ele, a rigor, ele tem muito esse compromisso com a expediência, né? Ninguém pode cobrar coerência de político, né? Você pensou o cara que um dia está no partido, no PFL, no dia seguinte está no antigo Partido Comunista Brasileiro? Não tem nenhuma lógica isso, né? Você vê o PTB no Paraná, o Partido Trabalhista Brasileiro, né? Que o Léo de Almeida Neves até hoje pranteia Getúlio Vargas, foi dominado pelo Zé Eduardo Andrade Vieira, banqueiro, quer dizer, o que tem uma coisa a ver com outra, né? Então, esse ambiente é um ambiente da expediência, da traição, de se juntar com o ex-adversário. Nós estamos vendo isso muito claramente na eleição, inclusive estadual, né? Pessoas que antigamente se xingavam, não é dizer que eles se hostilizavam, se xingavam com as expressões mais genuínas da baixaria brasileira, agora estão no mesmo palanque, né? Agora, dá para acreditar que as pessoas se surpreendem com traição no ambiente político? Não, eu não acho que não. Eu acho que ali não tem ninguém que seja Madre Teresa de Calcutá, não. Eu acho que está todo mundo sabendo o que vai acontecer. Assim, né? Eu fui traído, eu não sabia, que foi uma frase que a gente tem ouvido muito. Essa frase ela é tão artificial quanto o resto, né? Eu acho que todo mundo sabe que todo mundo vai de alguma forma, né? E você será essencialmente ingênuo se você acreditar, né? Se você imaginar que realmente, olha, vamos todos juntos, estamos com você, essas coisas todas, isso não funciona, não. Sempre haverá fatos novos, sempre haverá pessoas, né, que de alguma forma terão novas razões. Olha, eu até queria ir com você, mas você sabe, o meu grupo político pensou, né? As bases, eu não posso contrariar a região que eu represento, sempre vai haver uma explicação para a traição, né? Você tem que levar a traição como um fato da vida política, isso faz parte dela, e não fique triste, não. Eu acho que aí você tem dois axiomas, né, que você usa. Um se atribui ao Mao Tse Tung e dizer assim, né, quem vai sozinho pode sair logo, né? Então, se você quiser fazer alguma coisa, pense em fazer sozinho, não vá imaginar que vai contar com grandes lealdades. E segundo é a famosa frase do Jonathan Swift, que dizia, né, bem-aventurados aqueles que não esperam nada, porque não serão decepcionados. Né? E no campo político, lá na Avivar. Primeiro Valverde, obrigado por hoje. O programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Se você tem críticas, comentários, sugestões, escreva para a gente. O nosso e-mail é cobraslagartos@ufpr.br. Muito obrigado. Até a nossa próxima edição. Até lá.